No Vidas que Inspiram de hoje, eu estou aqui com essa águia, Misael Plains, arquiteto, teólogo, designer de interiores, casado com a Priscila Mara, papai da Caroline e do Samuel, sempre motivado, inspirado, homem de fé, caráter e de atitudes. Você aí, telespectador, vai entender por que eu quis salientar atitudes. Me chamou muita atenção, atitudes, nesse homem. Misael, para a gente falar de você hoje, contar um pouquinho da sua história, falar da sua vida, fala para nós um pouquinho de como foi a sua infância, cara. Traz um pouquinho dessa recordação aí para o telespectador entender de onde saiu essa figura. Olá, primeiramente, espero que todos estejam bem. E falar da minha infância, para mim, é gratificante, porque eu consigo, né, resgatar aquilo da onde eu vim, o que eu era, e olhar, assim, o quanto Deus me abençoou. E eu consigo entender um pouco sobre gratidão, porque, assim, como eu sou grato por aquilo que Deus me proporcionou, né? A gente veio de uma família muito simples, muito humilde. Meu pai foi pedreiro, vendeu doce. Minha mãe, empregada doméstica, trabalhou na roça há muitos anos. Até a minha infância, a minha primeira infância, eu passei embaixo de pé de café e sombra, porque minha mãe colhia algodão. Enfim, aquela vida que, né, outras gerações viveram isso mais profundamente. Eu vivi muito pouco, mas uma infância bem difícil, no sentido econômico da situação. De faltar recursos mesmo. De faltar recursos, né? Mas, no entanto, uma infância feliz demais, pelo fato de ter muito amor envolvido, né? De ter um carinho muito grande dos meus pais em relação a mim e ter o cuidado de Deus sempre, né? Em todos os momentos. A dificuldade financeira ou a dificuldade, ela não limita o sentimento das pessoas, né? Os sonhos, o amor que a gente sente uns pelos outros e o amor que a gente recebe. Não tem dinheiro no mundo que paga o amor. Amor não se compra, né? Amor é uma dádiva. Então, por isso que hoje eu olho para trás e entendo que eu passei dificuldade. Mas quando eu estava vivendo, para mim estava tudo bem, estava tudo normal, certo. Tava tudo certo. E você compartilhou um pouquinho comigo dessa história e você me pontuou que uma das dificuldades, além da falta de recursos, que isso nem fez tanta diferença assim, que existia muito amor, mas teve uma dificuldade física do pai, né? O seu pai tinha um problema de visão e você, muito pequeno, era o guia do pai, você era os olhos do seu pai. Compartilha conosco um pouquinho disso, né? E até me emociona aqui, quer engasgar para falar. Compartilha um pouquinho pra gente como que era isso, como que era ser os olhos do seu pai. É uma situação que eu imagino que, né, mais pessoas devem passar por isso. Meu pai, eu nasci, ele já era velho, assim, de uma certa idade, tinha aproximadamente 55 anos. E já tinha um problema de visão, já tinha falta, né, parcial da visão. E os anos foram passando e ele foi perdendo até chegar a 100% de ausência de visão. E aí, nos meus 6, 7 anos, não tinha o que fazer. Minha mãe trabalhava para fora e meu pai precisava fazer algumas situações fora de casa, ir para a igreja, enfim. Tudo que ia fazer, eu era o guia, né? Literalmente os olhos dele. Então, a gente ia no mercado, ia na farmácia, mãozinha dada. Às vezes, o balconista perguntava, é seu avô? É seu avô? Ou vice-versa, né? É seu netinho? Né? E era o meu pai. Enfim, então nós tivemos um período muito, muito próximo. Um relacionamento estreito. Por causa dessa necessidade, né? Em casa, ele tinha uma facilidade maior porque conhecia o espaço físico. Mas fora, ele dependia exclusivamente de mim, assim. E o carrinho? Como que era? Porque o pai fez algumas coisas especiais para você. Essa história do carrinho é algo bem peculiar mesmo. A gente morava nos 6 conjuntos e é uma distância grande até o centro, né? Para vir a pé, só andava a pé. E às vezes eu não conseguia
né, acompanhar, a canseira era muito grande, né, não conseguia mesmo fisicamente vir e voltar levando compra. Então ele fez um carrinho de mão com roda de bicicleta, eu vinha em cima com uma panela, uma tampa de panela brincando de carrinho e ia guiando, pai, mais para a direita, mais para a esquerda. E a gente vinha para o mercado, comprava tudo e ele, né, era muito forte fisicamente, só tinha realmente o problema de visão. E aí compensava, né, nessas histórias aí que a gente viveu, né? Muitas vezes não tinha asfalto, então tinha muito buraco, às vezes pegava um período chuvoso, era bem complicado, passava circular, aquele pó no período de seca. Mas enfim, foi muito legal. E as lembranças que você tem, né, até uma marca bastante você, que é o jogo de futebol. Você é apaixonado por futebol e marcou muito alguns momentos que seu pai jogou futebol contigo, né? E faltava muita coisa, você na maior parte do tempo auxiliava, mas mesmo assim não faltava alegria. É isso mesmo. É assim, eu acho que no Brasil, né, a gente vive essa realidade, boa parte dos meninos tem alguma coisa a mais pelo futebol, né? Futebol, acho que desde do bebê mesmo Tá no sangue do brasileiro. Tá no sangue do brasileiro, né? E eu já vivi fora, por isso eu estou falando isso com propriedade, porque, né, em outros países não tem essa cultura, mas aqui eu já criancinha, né, futebol. E aí uma memória que eu tenho que me marcou e que sempre volta é meu pai cego, jogando futebol comigo, então assim, aquela dificuldade para preparar a bola, e ele chutava no gol, brincava no goleiro, de goleiro nesse momento. Então assim, é uma lembrança muito, muito boa, né? Porque eu sempre joguei futebol, porque o moleque dá um jeito, né? Dá um jeito, então, assim, seja uma bola de papel. Jogava enfim, sempre joguei, mas com meu pai foi especial, foi diferente. Por quê? Porque pela dificuldade que ele tinha de realizar essa ação. E ele contava nas histórias dele que ele jogou, né? Jogou amador, mas eu não vi, né? Eu não vivi isso. Quando eu nasci, ele já estava muito longe disso, né? Então, mas eu lembro desse esforço específico para poder jogar bola comigo. Isso é muito legal. E é bacana a gente falar um pouquinho, né, da história do Misael e falar do pai dele, porque além dessa referência, né, além dessa ligação muito forte que você tinha com seu pai, ele tinha a carência de outras coisas, né, básicas em casa, de dinheiro, de bens, mas não faltava princípios, não faltava amor e ainda ele é um homem fiel a Deus, né? E falei de fé sobre você. Tem o pai como referência de fé, fidelidade a Deus? Como fidelidade, sem dúvida. Meu pai, eu sou de um lar cristão, né? A vida toda nós já fomos ensinados com uma doutrina cristã. E mesmo passando muita dificuldade mesmo, ao ponto de ter uma refeição por dia, de comer pão com açúcar, enfim, né? Coisas que nem precisa ser falado. Às vezes, as gerações mais antigas vão entender bem o que é isso, né? Porque antes a vida não era fácil, hoje em dia tem uma facilidade maior de acessibilidade às situações, né? Ao básico. E antes não era assim. E aí faltava realmente, né? Tinha momentos que faltava até o que comer, né? Não eram todos os dias, mas faltava. Então, assim, em meio a tudo isso, eu lembro do meu pai sempre indo na igreja e dizimando e devolvendo para o Senhor, na verdade, aquilo que Deus dava. Porque, assim, ó, apesar de ter dificuldade financeira, nós tínhamos amor, tinha compaixão uns pelos outros, tinha alegria, era uma casa feliz. Porque o dinheiro, você só percebe, você só sente a falta do dinheiro depois que você tem. Quando você não tem, o dinheiro é irrelevante, principalmente com a ótica de uma criança, né? O adulto é diferente, a vida adulta te impõe essa responsabilidade. Mas para a criança ela não precisa do dinheiro, essa é a verdade. Essa é a verdade. Ela precisa ser amada, ela precisa de atenção.
E isso não faltou. Porque como a minha mãe trabalhava para fora, né, de diarista, e meu pai que ficava comigo, então ele me dava muita atenção o tempo todo. E precisava da minha atenção também. Filho, pega isso para o pai. Né? Se nós deixássemos uma caneta fora do lugar, ele não ia encontrar, porque ele tinha a falta da visão. Então, filho, onde está a caneta? Ô, pai. Era uma relação de parceria muito grande, né? Muito grande. Muito especial. Então, essa necessidade visual gerou essa união, né? Porque era necessário. Por uma deficiência, se tira algo grandioso. Sim. Né? Olha só que fruto especial que a gente está compartilhando aqui. Misael, esse menino cresceu, esse menino começou a trabalhar como auxiliar mecânico. Auxiliar numa oficina. Já de cara, começou como auxiliar e já teve problemas de cara, foi isso? Sim, eu comecei lavando peça, né? Era lavador de peça. Quem já viveu, né, um pouco desse mundo aí entende como funciona. E aí, para lavar peça, a gente recolhia um pouco de óleo diesel do motor, do tanque, do próprio caminhão que está ali, né? Que ia ser consertado. E aí, por mangueirar o óleo, eu sempre ingeria um pouco de óleo diesel, né? E aí ficava aquele gosto amargo na boca. E aí, para tentar esconder o gosto, chupava uma mexerica. Sempre tinha. Ia em roça dar assistência, né? Consertar, então o pessoal trazia. Os clientes mesmo davam, né? Então sempre tinha mexerica, limão, laranja, pão cana, oficina mecânica. Então estava sempre colocando alguma coisa na boca para tirar o gosto ruim. Isso me deu uma gastrite nervosa, assim. Foi uma fase bem tensa, porque era muito novo, né? Aí 11 para 12 anos, talvez já 12 anos. Mas vivi esse momento delicado que o médico falou, ó, não pode. E já começou a ter essa responsabilidade muito cedo, né? Aí já começou a trabalhar, já teve problema. Poxa, agora eu preciso para um trabalho mais leve. E aí você virou office boy. Foi isso? Foi... Já começou a ter o primeiro contato aí com o design, com o seu ramo hoje de atividade, né? Isso. Até vou falar uma frase aqui que até um clichê meu, mas que é a pura verdade, né? Que não foi a arquitetura, não foi eu que escolhi a arquitetura, foi a arquitetura que me escolheu. Porque nesse momento, uma pessoa fantástica, maravilhosa, que faz parte da minha vida, que é o Edgar Monteiro, que hoje é meu sócio, me deu uma oportunidade de trabalhar para ele como office boy. Aí, de 12 para 13 anos. Já por indicação, né? Foi a Mana que indicou, não foi a sua irmã? Por indicação. A minha irmã trabalhava com ele. Isso, trabalhava na loja, era vendedora da loja. E vendo aquela dificuldade nossa, né? Vivendo as mesmas dificuldades situações. Que eu, né? Até mais, por ser mais velha. Por ser mais velha, tinha mais responsabilidade. Viveu um período preciso ajudar a família. Isso, e já tinha uma responsabilidade maior. E aí pediu, né? Se era possível e tal, enfim. Fui contratado pelo Edgar, na época a loja chamava Cacarecos, era ali na rua Ipiranga. E aí entrei nessa fase de menino para fazer auxiliar geral. Serviço de office boy, serviço de banco, leva e traz. Enfim, essas situações, né, que o menino pode praticar e pode desenvolver. Por isso eu sou a favor das crianças começarem cedo no mercado de trabalho. Tem que ter responsabilidade. Amadurece muito. Eu só sou o que sou porque eu vivi isso. Porque se eu não tivesse vivido esse período, eu não teria maturidade, não teria... Na verdade, assim, você retarda esse amadurecimento, né? E em contrapartida, você também retarda a sua experiência de vida de profissional, né? Então, quanto mais você protela para entrar na vida profissional, mais tempo você demora para amadurecer nisso. Para crescer nisso. Por isso, as gerações antigas têm profissionais maduros com 20 anos, 22 anos. Hoje, as gerações mais atuais, e principalmente fora do Brasil, a gente vê a faixa etária de amadurecimento profissional é 38 anos, 35 anos, é muito tardia. Né? E a necessidade nossa, daquele momento, fez com que isso acelerasse, né? O processo acelerasse. Cedo. Por isso, hoje também eu posso olhar para trás e falar,
Graças a Deus. Graças né? a Deus Deus eu comecei bom, cedo, Deus fui bom. empurrado cedo Porque, para as responsabilidades. Se hoje eu posso viver alguns privilégios, que são poucos, né? Mas se eu ainda tenho alguns privilégios, é por quê? Porque eu amadureci cedo profissionalmente, né? Então, E aí você comunicativo assim, logo já se encaminhou para as vendas, já começou a ganhar bem, sim. já começou a ter um sucesso financeiro bacana. Foi isso que aconteceu? Na verdade, é um processo natural, Sim. né? Quando há dedicação, honestidade, boa vontade, perseverança, resiliência, porque tudo é uma soma de coisas, né? Essa soma está relacionada a oportunidades, a momento e a decisões, a atitude. Atitude. Porque não basta você ter uma oportunidade, se você não for proativo, ela vai passar. Porque outra pessoa pode ter mais atitude que você e se apossar dessa oportunidade, né? Ou dessa situação, dessa circunstância. Porque tudo na vida é circunstancial. Tudo. Porque tudo muda, são momentos, né? Então, isso aí, esse fato de... então você foi crescendo e foi mudando, né? Se tornou vendedor e foi ganhando experiência e natural que você começa a ganhar um pouquinho mais, né? Então, hoje, se nós fôssemos comparar hoje, seria um salário muito baixo. Mas para aquele momento e para a minha realidade, era muito bom. Era muito dinheiro. Era muito bom para a realidade que eu vivia, né? Então, realmente, já foi mudando a minha vida. E aí vai. Compartilhar um pouco com vocês, a peculiaridade do Misael é que as decisões, as suas atitudes, né, por mais que você seja muito proativo e agarrava as oportunidades com todo o desejo, com toda a vontade e persistência, algo que me chama muita atenção é você pautar as suas decisões na sua fé em Deus. Tinha sempre essa questão de pedir essa permissão para Deus, né? Deus, é isso mesmo para a minha vida? E teve um momento da sua vida que estava tudo bem, tudo certo, vendeu tudo que tinha e voou para fora do Brasil. E como que foi isso e esse passo de fé, de conhecer o novo? Assim, eu de verdade, eu não entendo. Por mais que a gente sabe que existe, que é real, mas eu não entendo como as pessoas podem viver sem Deus. Porque Deus está em tudo, né? Ele é tudo. E aí, como eu posso, entendendo isso, sentindo isso, como eu posso não pedir autorização para Ele? Ou, no mínimo, não pedir a permissão? É isso que o Senhor tem para mim, né? Os seus planos vão de encontro com os meus planos? Ou os sonhos que eu estou tendo, os planos que eu estou fazendo, estão de encontro com os seus planos? Porque assim, nós somos muito limitados. E Deus é grandioso, é imenso. E vê além do que a gente pode ver. Por isso é importante que a gente viva o que Deus tem para nós. E não aquilo que a gente pede. Porque o coração do homem é enganoso. Sim. Né? E a gente tem uma tendência a fazer aquilo que é ilegal, imoral ou que faz mal. Sim ou não? Sim, sempre tem. É uma tendência da humanidade. Infelizmente, a humanidade... É uma tendência da humanidade. Né? Visto isso, as minhas decisões eram pautadas na vontade e permissão de Deus. Logo, surgiu uma situação... a gente foi para a igreja e eu fui confrontado com uma revelação. E naquele momento me pareceu meio estranha. Por quê? Porque mexeu com a minha fé. E agora, né? Eu estou te entregando uma passagem para você ir para um lugar distante, uma terra distante, que eu não sei onde é. E aí aquilo impactou, né? De primeiro momento eu não senti que fosse para mim. E aí logo depois veio a confirmação. É para você. É para você. E ficou, né? Aquilo ficou guardado ali no coração. Ficou guardado porque mesmo tendo fé, e isso é natural que seja assim, e é bom que seja assim, é importante a gente estar sempre testando aquilo que a gente acredita. Não a fé em Deus, mas a fé nas coisas que
que estão aparecendo, Que né? Deus está nos entregando, né? Por quê? Justamente por aquilo, enganoso é o coração do homem. Muitas vezes a gente gera algo no coração e que não é de Deus, ou não era o sonho de Deus para a nossa vida, é algo que foi gerado por uma expectativa, por a influência de alguém, por uma circunstância. Enfim, resumindo, tomei aquilo para mim, pouco tempo depois, um ano depois, a partir de um convite da minha esposa, bem verdade que não foi minha decisão, já tinha, né, chamado ela, vamos embora, vamos tentar a vida lá fora, vai dar certo. E ela ainda me não tinha chamou, emplacado. A hora que ela ela falou, vamos embora? falou, é agora. Vamos embora? Eu falei, mas será? Não, vamos. Veio a confirmação de Deus no meu coração, vamos embora. O pobre é assim, né? O pobre não tem nada, mas quando vendi tudo que eu tinha... Quanto que você vendeu? Quanto que você vendeu pro telespectador? Eu tinha tudo que você tinha. Tudo que eu tinha. Vamos lá. Eu tinha uma Honda Bis que era financiada, né? Era consorciada. Pronto. Então tinha aí umas 12 parcelas pagas, o restante ali pendurado. A pagar e um golzinho quadrado. 92. Mas era tudo que eu tinha, né? E que foi suficiente para pagar a passagem e sobrar um pouquinho para mim ficar... Para chegar lá e se manter uns dias. Tem alguma coisa lá. E tem toda aquela expectativa, e deportação, né? Medo. Toda aquela situação. Você tem que ter um dinheiro, porque... Enfim, Deus preparou tudo, como sempre. Ele é maravilhoso. E Ele cumpre as promessas dEle. E aí, cumpriu mais uma promessa, só era para mim mesmo. Aquilo que foi falado para mim era real, né? Não era alguém inspirado, não, era real, era para mim. E aí tem não sei se eu já posso entrar, contar um pouco do que eu vivi lá em Portugal, porque eu fui para Portugal. E só para começar, Deus foi tão milagroso que Ele arrumou até um campo de futebol para você, não foi? Olha que história. Foi ou não foi? Chegando em Portugal, né, no meio de toda essa pressão que é ansiedade, insegurança, eu fiquei mais ou menos uma semana em Lisboa e eu estava assim desanimado, falei, eu não vou ficar nesse lugar. Porque a gente vê Lisboa os pontos turísticos, mas quando você sai ali daquele centro histórico e você se afasta, não é tão bonito assim, né? E aí tem uma usina termoelétrica que solta fumaça o dia todo, uma situação bem... Não tinha uma árvore no bairro, e eu, desesperado, um frio, quase entrando em depressão. Falou, isso aqui não é para mim, não. Não dá. Aí eu tinha uma tia que morava mais ao norte, numa cidade chamada Figueira da Foz, e ela falou, vem para cá, vem aqui conhecer, aqui é tão lindo. E eu fui, cheguei lá, saindo da estação, vai beirando o rio Mondego, até chegar à foz dele, né, que traz o nome da cidade, Figueira da Foz. Você entra na beira-mar, na praia, de cara, assim, um campo de futebol, uma faixa de areia bem grande e um campo sintético, de grama sintética. Aí o coração ferveu, falou, é aqui mesmo. É aqui que eu vou ficar, se der tudo errado, eu vou jogar bola. Já fico por aqui, tá tudo certo. E foi assim, o que me fez decidir, é aqui que eu vou ficar. Olha só. Porque eu estava num lugar distante, e aí quando você vai com essa preocupação, não sei o que eu vou fazer, a passagem te dá direito a retornar em até 3 meses, né? Então, eu acho que todo imigrante que vai assim, sem um emprego certo, ele fala, se der tudo errado, eu volto com a mesma passagem. Tá tudo certo. Entendeu? Quando eu cheguei nesse momento, porque são gatilhos, né? Então, esse gatilho fez com que eu tivesse essa decisão. É aqui que eu vou ficar. Por quê? Simplesmente pelo... E aí tem a questão do belo, né? Do apreciar o belo. Aquele cenário... Já te encantou e já areia, te segurou. O campo, que era algo que mexe comigo, fez eu tomar essa decisão. Eu vou ficar aqui. Enfim, e aí... No outro dia, minha esposa já arrumou emprego. Mais uma confirmação. Mais uma confirmação. Logo depois, pouco tempo depois,
através dela, do emprego dela, e aí entra a mão de Deus, olha como, né? Então, assim, ela foi trabalhar de garçonete numa pizzaria, os meus patrões, que foram meus patrões, depois foram a jantar, e aí conversando, você não conhece alguém que coloca isso filme? Por eles serem brasileiros, gerou essa afinidade, né? E essa pergunta, porque é assim, quando a gente mora fora... Você começa a achar as afinidades, você acha encontra um brasileiro, fechou. você não sabe de onde é, parece Já virou que é seu irmão, parente, pronto. é seu amigo. E aí, tudo bem? De onde você é? Como você tá? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Nós precisamos, eu tô aqui. É bem interessante essa questão do patriotismo. E que a gente só percebe isso lá fora. Porque aqui você não tem noção. Porque isso ultrapassa aquilo que você e eu pensa. É um sentimento que simplesmente acontece. É muito, muito legal. Enfim, e aí gerou essa situação, eu preciso de alguém para colocar um filme. A minha esposa falou, meu marido colocava papel de parede no Brasil. Ele com certeza sabe. Pegou o telefone e tal, levou, amor, né, tem uma opção para você, surgiu uma necessidade assim, você consegue? Meu Deus, eu nunca coloquei isso filme. Né? Aceitou o desafio? Vamos fazer. Atitude. Aí entra a questão da atitude, né? Tá, mas como que faz? YouTube. Né? Entrei no YouTube, foi, aprendeu fui e fez. Pesquisar, entrei em contato com ele, fui lá e falei, é o seguinte, eu nunca coloquei isso filme, mas eu trabalhei no Brasil, né, com papel de parede, fiz Deve ser muito similar, não pronto. só papel de parede, mas instalação de carpê, de piso laminado, muitas situações, porque tudo que surgiu, tudo que apareceu assim na minha história, na minha vida, eu nunca disse não para o trabalho. Eu sempre, eu posso fazer. Eu vou. Né? Sempre com honestidade com as pessoas que estavam me contratando, porque, olha, eu nunca fiz, mas eu posso fazer. Você me dá uma oportunidade? Da mesma forma eu fiz com ele. Posso fazer? Fui lá, vi como que funcionava a janela na empresa dele, tirei uma janela e levei para casa. Porque aí eu me sentia mais seguro, né? De não estar exposto lá. Levei, coloquei e tal. Perfeito. Levei lá, montei. Na hora que eu montei a janela, eu chamei ele. Júnior, e aí, o que você achou? Cara, top. Pode fazer em todas. Desmontei todas as janelas da empresa, levei. Quando eu voltei, né? Que eu fui dar o retorno, montei tudo. Terminei e falei, agora eu tenho um desafio para você. Eu preciso trabalhar, eu tenho feito algumas coisas, algumas situações, inclusive estava fazendo um bico colocando piso laminado, piso flutuante, mas eu preciso ter um trabalho fixo e eu quero uma oportunidade na sua empresa. O que você tem para mim? Ele falou, eu tenho uma vaga de auxiliar de entrega, serve? Eu falei, perfeito, serve. Pronto. Opa! Trabalho, agora, não vou dizer não, né? vamos embora. E aí, tremendo. É uma empresa de turismo, que chama Ibertravel. A empresa promovia excursões e nas excursões vendia alguns produtos para o lar. Mais uma vez a questão do design, né? Então tinha faqueiro de ouro, jogos de cristais da Boêmia, um colchão viscoelástico, enfim, itens relacionados ao lar, à casa, né? Ao bem-estar da pessoa. Entrei como auxiliar de entrega, né, de transporte. Em uma semana eu já assumi um veículo e já assumi a direção. Em 2 semanas, 3 semanas, eu já assumi a logística. Eu comecei a distribuir para onde que ia fazer as entregas, qual seria o ritmo de entrega. Enfim, em pouco tempo, né, já estava dominando aquela área. Cresceu profissionalmente também, já deu dicas para a empresa. Aquela parte, porque né, eu tinha um olhar diferente das pessoas que lá estavam. Vocês ficaram 4 anos lá, né? 4 anos. Cerca de 4 anos, porque não foram 4 anos redondos, assim, foi um pouco menos. E a vinda foi a mesma situação. Deus fechou o coração, eu não sentia mais aquele amor, aquele prazer de levantar e falar, opa, vou trabalhar e vou fazer, entende? Eu já tinha juntado dinheiro suficiente para construir uma casa, que era o meu sonho, né? Fui para lá porque eu tinha esse desejo no coração como meta objetivo, ter essa casa. Olha, eu não vou ser uma pessoa, ou não vou ser uma pessoa, não é esse o termo, mas assim, eu vou ter a minha casa própria.
né? É um desafio pessoal que eu tenho. Eu preciso ter uma casa própria e eu quero construir a minha casa. Mais uma vez, a questão da arquitetura latente. Aí. Com 15 anos, eu desenhei a casa que eu fui construir nesse período depois que eu voltei de Portugal. Caramba. E aí, o mais top, mais impressionante é que eu desenhei uma casa toda moderna, toda quadrada, num momento que não tinha nenhuma casa em Cianorte, nenhuma casa com platibanda. O chamado para a missão da arquitetura já estava lá no coração. E assim, isso é muito engraçado, porque, né? Quem sou eu? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas vinha algo de dentro. Você né? é uma vida que era inspira, inspirador. cara. E que era inspirador. Sim. Né? Então eu desenhei, e detalhe, porque eu não fiz só a planta, como eu fiz a volumetria, fiz a fachada. Né? Com 15 anos, não tinha ideia que eu ia trabalhar com arquitetura. E aí guardei, né? Eu tinha esse hábito de guardar alguns desenhos, os mais legais, né? Sim. Já desenhei bastante coisa assim, eu gosto de criar. Hoje eu produzo algumas peças, porque também, né, tá na minha veia aí o mundo do design em si, da criação. Enfim, eu tinha dinheiro que eu achava que era suficiente para construir a casa. Descobri depois que não era. Que não faltou. Meu sonho era grande pro recurso que eu conquistei lá. Mas que, enfim, não foi o dinheiro, foi o sentimento. Meu coração fechou, não é isso, não é isso. Acabou aqui, vamos voltar. A minha esposa, minha filha nasceu lá, estava com 3 meses, a minha esposa falou, como que a Caroline vai crescer sem primos? Aí voltou aquele sentimento de ter a família perto novamente, de ter as raízes ali para a filha. Isso também é intenso. Pesou bastante. Para quem está fora. Né? Algumas pessoas até encaram isso de uma forma diferente, mas a grande maioria dos imigrantes sofrem com essa ausência da família. Porque o Brasil, você até supera com algumas situações, com viagens, com coisas, mas a família... Não vai ter nada que vai suprir essa necessidade. Não dá para suprir, esse é o detalhe, não supre. E aí, mais uma vez, Senhor, e agora? É isso mesmo? É para vir? Tá? E aí, mais uma vez, a minha irmã, que foi o pivô, de eu ter entrado lá, que ela já tinha ido na outra Portugal. loja, isso. E aí, mais uma vez, a minha irmã já estava no Brasil novamente, né? Tinha aberto uma empresa há algum tempo já, me fez uma proposta de emprego. Vem trabalhar comigo como diretor comercial, diretor de expansão era o cargo. Vem trabalhar comigo, né? Eu tenho uma empresa de software e eu preciso de um comercial e você encaixa, enfim. É a resposta de Deus. Meu coração já estava fechado para Portugal, eu já não tinha mais vontade de estar lá. E aí surgiu uma oportunidade boa, fechou, é isso que Deus tem para mim. E uma área totalmente diferente do que Deus tinha sonhado para você. Quando surgiu a oportunidade de voltar a trabalhar com o Edgar? Eu já estava trabalhando no Armazém Cia, uma loja aqui super bacana, né? Bem conhecida aqui em Cianorte. Para mim foi um privilégio ter passado por lá. Eu era gerente da loja. Tava super bem. Tinha uma história maravilhosa. Nós estávamos assim... Entrosados, tudo demais. Certo. Mais uma vez, tudo certo. Nossa, e Deus estava sendo maravilhoso. Nós estávamos muito felizes. E eu falo nós porque eu, como gerente da loja, né? E os proprietários, a Lu e o Milton, que são assim... queridíssimos, tornaram meus amigos. Então, nós estávamos numa vibe, assim, muito legal. Muito legal. Estava dando tudo certo, sonhando em abrir mais lojas, enfim. E aí veio essa situação do Edgar, entrar em contato novamente. Preciso de alguém na loja. Cara, não dá, Edgar, eu não consigo. Por quê? Porque eu trabalho numa loja que atende um público parecido, né? Em algumas situações é o mesmo público, e eu acho que não vai soar legal. Por quê? Porque eu estou muito bem aqui, né? Eu estou vivendo um momento muito bom, então realmente não tem condição de eu simplesmente trabalhar para você. E aí a gente, né, começou a pensar juntos lá o que fazer, né? Como poder
E aí surgiu a ideia de uma sociedade mesmo. Ó, então vem ser meu sócio, né? Uau. Vamos ser sócios. De office boy. De office lá boy atrás, lá, 12 anos, né? a sociedade. A sociedade. E uma sociedade desafiadora. Porque o Misael não tinha grana. Imagina, né? Como que é isso? Era um desafio gigante. Desafiador não só pelo financeiro, porque aí é uma loja enraizada, uma loja madura, já tinha 20 e poucos anos, né? A loja de vida consolidada, com prestígio, com um estoque alto. Então, assim, uma loja cara que eu, com certeza, não tinha condições de comprar essa loja, né? E aí fiz uma proposta para o Edgar olha, a única forma disso se tornar viável é eu ir pagando a loja com a própria loja, com o que essa loja vai dar de retorno. Aí o seu né? desafio, além de fazer a gestão da empresa, você tinha que fazer essa loja vender para sobrar a grana para você conseguir pagar. O desafio era esse, era fazer a loja se pagar. Se pagar. Né? Se pagar, porque eu não tinha condição financeira de adquirir a loja. E ele não tinha condição de tempo hábil, de acompanhar, de estar junto, né? Por quê? Porque também, graças a Deus, ele é muito bem sucedido e a história dele foi se desenvolvendo para Maringá, Umuarama, enfim, conquistou o Brasil, né? Eu digo, porque ele tem muitas obras, muitos projetos, enfim, tem outras lojas. E ele não tinha esse tempo. E a loja desse Cianorte, ela é a menina dos olhos dele, porque tudo nasceu daqui. Tudo começou aqui. Né? Então, quando ele olha para trás e vê tudo isso, essa história, era uma tristeza, né? Chegar a pensar em fechar a loja ou em vender a loja, em se desfazer daquilo ali. Né? Porque não era uma questão financeira. A questão nunca foi dinheiro. Emocional, de coração. A questão era o que é, né? O que é a loja para ele, para a família, enfim. Então, tem algo muito maior, que é um sentimento, né? Sim. E aí, enfim, firmamos essa parceria, foi desafiador, muito desafiador. Imagino que todos que empreendem hoje, que têm um comércio, que trabalham no comércio, sabem o desafio Entende bem os desafios que é. Né? Manter as contas, manter a equipe, enfim, crescer. E aí eu peguei a loja com um estoque alto, um estoque envelhecido, e eu precisava oxigenar, eu precisava fazer girar esse estoque para me renovar e, enfim, e criar... E crescer, e criar estratégias de crescimento. Então, foi bem desafiador, mas graças a Deus aí é mão de Deus, né? Porque quem somos nós? E, Misael, hoje olhar a sua trajetória, né? E você novamente reinaugurou essa loja, remodelou o nome, um espaço gigante, lindíssimo. A gente olha essa trajetória e você sempre pautado na fé, pautado em Deus. Como que é esse sentimento de olhar para a sua vida, e eu aqui humildemente falando que você é uma vida que inspira, que você é um cara de sucesso, um exemplo para muitos jovens que estão começando seus negócios. Como que é olhar tudo isso? Então, e olhar isso traz esse sentimento, né? De, poxa, Deus é maravilhoso. Amém. Olha que bom poder olhar para trás e falar, eu cresci, eu mudei, eu evoluí, né? Eu evoluí como pessoa, eu evoluí como homem, como pai de família, como empresário, como empreendedor, e, enfim, a gente evoluiu, né? Com a graça, com a permissão de Deus, mas assim, com muito trabalho, com muita atitude, com muito estudo, né? Porque nesse período foi muita coisa que aconteceu. De interiores, foi faculdade de arquitetura e pesquisa e feira, todas as feiras que tem no Brasil, praticamente a gente já participou, viagens no exterior, sempre com um olhar de arquitetura mesmo. E a arquitetura, para mim, é tudo, né? Porque em tudo eu vejo arquitetura. A arquitetura não é arquitetura de casa, formas, são beleza, linhas, são encanto. traços. É o belo, a cultura do belo.
E esse belo, ele é multifórmico, porque ele pode ser belo para mim e pode não ser belo para você, e vice-versa. Então, e aí cada um vê beleza de uma forma diferente, né? Mas esse contemplar o belo traz satisfação, gera satisfação e gera esse sentimento de conquista, né? Você conviver num lugar belo, num lugar bonito, te traz satisfação, te traz qualidade de vida. Uau. Porque a gente só percebe isso quando você muda um ambiente, né? Algumas pessoas têm ainda dificuldade de entender ou não teve essa experiência, porque isso é uma questão de experiência, de poder transformar um espaço, o ambiente dela. Quando a pessoa não teve essa experiência ainda de transformar um espaço, ela não viveu isso. Quando ela passa por isso, de mudar o ambiente, de dar um up. E se sentir. Sabe, assim, cara, muda a vida. Porque aquilo cria momentos para você que você não viveria. Entende isso? E transforma de dentro para fora. O ambiente é externo, mas a transformação ela é de dentro para fora. Acontece lá Todas dentro. as pessoas que estão vivendo naquele espaço são impactadas de alguma forma. Gera qualidade de vida, gera Uau. satisfação. Então não é simplesmente um móvel, não é uma peça, não, é qualidade de vida. Isso é paixão E pura eu nessa trabalho veia com aí. isso, mas assim, ó, cara, não foi eu que escolhi isso. Eu sei. Mas graças a Deus que eu vivo com até isso. Eu até vou chegar nisso. Você, por exemplo, a arquitetura te escolheu e ela atente, a gente vê isso em você, vê essa emoção sua, o seu olhinho tá aqui brilhando, falando para nós essa experiência. E um homem realmente de fé, que a arquitetura escolheu como profissão, como missão, de trazer qualidade de vida para as pessoas através do belo. E fala um pouquinho da beleza da fé, o que é fé para o Misael? Essa beleza, a arquitetura da fé. Ó, a arquitetura da fé. A arquitetura da fé, meu irmão. O que é arquitetura? O que é fé para esse homem que está aqui? Fé, né, em minhas palavras, né, porque eu poderia falar Hebreus 11, mas fé é realmente acreditar naquilo que é impossível ao homem realizar. Isso é fé, porque está além do nosso alcance, né? Então você crê em algo que você não pode, mas que você vai ver. Porque você crê em algo que você não pode executar sem esperança que aquilo aconteça, é uma fé morta. Porque você deposita uma expectativa, mas não acredita Não que acredita que realmente vai acontecer. A fé, ela é esse a mais. Esse a mais. É impossível para mim, mas vai realizar. Vai acontecer. E eu não sei Ponto. como. Eu não sei como, mas vai acontecer. E é nesse momento, quando esse a mais, esse crer a mais, é que entra a ação de Deus, né? Olha, realmente, porque isso pode ser para muitas situações, né? Pode ser para uma situação de doença, uma situação de sonho, de projeto, né? Então, assim, em inúmeras circunstâncias que pode ser aplicada essa fé. E aí existe... eu vou falar com essas palavras, mas cada um interpreta de uma forma. Existe uma conspiração do universo para que isso aconteça. Para mim, é Deus, né? Mas é uma conspiração para que as coisas aconteçam. Perfeito. Muitas vezes, o fato de você acreditar, de você buscar, de você determinar isso, faz com que haja uma mudança, uma mudança mesmo no universo, né? Não fala que as coisas conspiram? Para o bem. E sim, as coisas conspiram para o bem daqueles que nele crê, ou que amam. Que amam a Deus. Enfim, é exatamente isso. A fé é isso. É você crer com determinação que aquilo vai acontecer. Essa fé que você tem, né, esse crer muito forte, também trouxe uma responsabilidade muito cedo para você, para o chamado da missão do casamento, né? A sua esposa sempre te apoiou nesses projetos. E o que é, então, a sua esposa para você e o que é, hoje, a sua filha e o seu filho na sua vida?
recentemente passei por uma experiência, né? Um homem muito, muito bem sucedido, e nós conversamos sobre família, e ele falou, um homem sem família, ele não tem destino, ele não tem parada, ele não tem caminho, né? E eu olho, né, na hora, bateu no meu coração, o que seria se não fosse a minha família? Primeiro a minha esposa, porque quem ombreou comigo, quem passou os momentos de dificuldade, de não ter nada, de acabar combustível do carro, de andar a pé, de tudo, né? Aqueles momentos de dificuldade, está sempre junto, estamos juntos, estamos juntos. E isso é muito legal e vale a pena destacar, porque ela, por mais que ela nunca aparecesse, nunca tivesse tomado a frente, sempre nos bastidores, sempre... Eu estou com você. Guerreira e te apoiando. Vai dar certo. Nós estamos juntos. E muitas vezes, puxando a orelha, você não está vendo que está errado? Você não está vendo que não vai dar certo? Né? Volta para a realidade. Porque quem sonha muito faz isso, né? Às vezes a gente sai um pouco da realidade e aí precisa ter alguém para falar, opa, menos, volta para o lugar... As coisas não são assim, vamos trabalhar junto. Então, enquanto eu vou puxando, vou sonhando, ela vai equilibrando. Vai equilibrando. Equilibrando as coisas. Por isso que é um crescimento gradativo, natural e satisfatório. Porque ele não é uma crescente muito rápida, né? Talvez nem seja o termo para isso, mas assim, ele é gradativo. Porque tem alguém junto comigo falando, volta para a realidade, é um passo de cada vez, estamos juntos. E quando eu penso em desistir, ou quando eu, né, em alguns momentos eu pensei em parar, você vai parar por quê? O que está acontecendo? Nós chegamos até aqui, não, vamos seguir, vai dar certo, né? E aí os filhos é a herança do Senhor. Que coração. Né? Os filhos é a herança do Senhor. Porque assim, ó, tudo vai passar, mas isso não vai passar. Né? Isso que o Senhor deu, isso não vai mudar. Eu vou ser sempre o pai deles. Show. Né? Eu vou ser sempre o pai deles. E não importa o que aconteça, eu vou ser o pai deles e eles serão meus filhos. Por isso essa grandeza, né? Essa grandiosidade. E que algumas pessoas não entendem, mesmo sendo pais, né, não conseguem perceber a grandeza disso, porque, filho, dá trabalho. Sim. Sim ou não? Filho, dá trabalho, é desafiador, dá custo. Mas e daí? E daí? É o trabalho que o Senhor permitiu que nós tivéssemos. Ele confiou. É a bênção de confiança. Deus. E aí é um amor, é um carinho que não tem... Meus filhos são maravilhosos e já eu me enxergo um pouco neles, né? Em algumas situações, e vejo assim, o quanto Deus foi bom. Bom por ter me dado filhos com saúde, com uma inteligência excepcional até, né? Que me surpreende muitas vezes. Meu filho tem 10 anos agora e está programando, que é uma coisa inimaginável para mim, como pode... E eu não tenho facilidade nessa área, mas ele tem, exatas é o caminho dele. E a minha filha é um doce, uma pessoa amável, que sabe lidar com situações, um autocontrole que... Então, assim, eu não tenho nem palavras para agradecer ao Senhor o presente que Ele me deu. A dádiva de E ser não papai. só me deu, mas como deu para a sociedade que está ao nosso entorno. Por quê? Porque eu tenho certeza que serão pessoas do bem, pessoas que influenciarão pessoas que vão dar continuidade, que vão deixar o mesmo legado que eu tenho tentado, né? De honestidade, de fidelidade, de trabalho, de parceria mesmo, de estar junto. Algumas pessoas, elas têm a necessidade de serem, de levarem vantagem em relação a outras. Em qualquer situação. Sim. Sempre tem a necessidade de estar saindo por cima. Graças a Deus, e eu digo graças a Deus porque isso eu não carrego comigo. Por que eu tenho que levar vantagem? Não. Nós todos podemos ser abençoados, nós todos podemos... Eu não preciso ser privilegiado, não é o meu que tem que ser o melhor, eu não preciso ganhar em cima de você para que alguma coisa aconteça. Não, vamos fazer junto, vamos crescer junto, vai dar certo junto.
né? Então, da mesma forma que Deus tem me abençoado, eu tenho abençoado pessoas que Outras abençoam vidas. pessoas, que Maravilha, abençoam é uma pessoas, corrente. e recebo essa bênção em dobro, e é natural, é um processo natural. E eu vejo isso nos meus filhos hoje, né? De estar sempre... Por que tem que se levar vantagem? Eu tô aqui, ó, estarrecido, tá chegando no final do nosso bate-papo. Queria ficar ouvindo mais o Misael aqui. Eu tô encantado aqui com essa entrevista, com esse bate-papo, por você compartilhar um pouquinho da sua vida conosco, um pouquinho da sua experiência, né? Realmente é uma honra. Não é todas as pessoas que topam esse desafio de colocar o rosto em um programa que vai ser assistido por muitas pessoas, né? E expor tudo isso. Então, realmente é uma dádiva nós conseguirmos ouvir isso de você. Para a gente finalizar, Misael, o que você diria para os jovens que estão nos assistindo hoje, nesse episódio do Vidas que Inspiram, para que eles se motivassem e se inspirassem através da sua vida? Eu diria porque é o que mudou a minha história, o que mudou a minha vida. Ter fé, acreditar, sonhar e ter atitude, né? Porque se você não se mover, se você não se preparar, não tem como. Não tem como. Ainda que você acredite que tudo conspira, exige um passo seu. Entende? Essa conspiração para que as coisas aconteçam exige uma atitude sua para estar no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, com as pessoas certas. E é isso, essa composição é que faz as coisas progredirem, né? Então se prepara, mas aquele curso não vai servir para alguma coisa. Se joga. Não tem nada que você perca, nada. Nem uma viagem, uma experiência, em algum momento na sua vida você vai utilizar isso. Pode ter certeza. É um prego que você bateu, um serrote que você usou, em algum momento você vai utilizar. Então, fé, porque se você não acreditar em algo que esteja fora do seu alcance, você nunca vai alcançar. E atitude de dar um passo de cada vez. Haja coração para o Vidas que Inspiram. Finalizo aqui com o Misael Plains. E a palavra que me marcou muito é: dê o primeiro passo e Deus providenciará a estrada. Atitude, galera! Deus abençoe!